principal tema, né, que a gente quer discutir nessa eletiva. Claro que a gente vai acabar falando também sobre os policiais, principalmente a Polícia Civil, mas o foco, né, é o perito. O perito é uma carreira dentro da área do policial. Então eu quero ser um policial civil. Então você pode ser um policial civil e você pode se especializar na área da perícia. Então a gente vai entender, né, como é essa profissão, como funciona, né? Até a questão do salário também, os salários são muito bons. O que que precisa, né? Qual o curso que precisa, como é que se desenvolve na carreira, tá? Então a gente vai abordar um pouquinho, né? Se eu não me engano foi esse ano, ou foi no final do ano passado, teve o concurso, né, para perito, saiu para várias áreas, perito papiloscopista, né, que é o perito que analisa digitais, perito de cena de crime, médico legal, delegado também, né, da polícia, enfim, saiu para várias áreas, né? E aí tinha lá, né, o que precisava. Então, vez ou outra tem, né, isso daí, principalmente nos estados. Os estados são os responsáveis por fazer isso, mas tem também o federal, né? Tem os peritos federais também, que aí você faz o concurso diretamente para a Polícia Federal, tá? O município não tem, né? O mais comum é pelos estados ou pelo federal. Então vamos lá, né? Então, gente, o que que o perito ele vai basicamente fazer? Ele vai na cena do crime, acontecer um crime, ele vai lá, ele é o profissional que realmente entra na cena do crime. Por exemplo, se a polícia militar estiver lá, eles não podem entrar, eles não têm como é que eu posso dizer? Essa autonomia de entrar e começar a analisar uma cena do crime. Não pode, eles vão apenas ficar ali fazendo a proteção da cena. Quem vai realmente entrar e analisar é a Polícia Civil, né? São os peritos. Então, esse profissional, né, ele vai ser responsável por investigar, né, as cenas de um crime, buscando evidências, né, que auxiliem na sua resolução. Então, ele vai ali entrar, né, na cena do crime que aconteceu e ele vai ali procurar qualquer coisa que indique, né, quem é o assassino, né, ou quem foram os assassinos, ou o pessoal que cometeu aquele crime ali naquele local. Então, manchas de sangue, né, qualquer vestígio ali de alguma coisa, um pelo, uma coisa diferente, uma digital, tudo que foi deixado ali vai ser coletado, né? E aí depois eles vão levar, vai ter toda uma cadeia de custódia, tudo vai ser embalado e vai ser levado para um laboratório onde vai ser analisado. Então o perito ele tem essa dupla função, tanto de coletar as evidências, como também de analisar, né, o que que elas significam. Então, por que é que essa digital está aqui? Por que é que essa digital é uma digital de sangue? Por que é que essa bala caiu nesse ponto aqui? Por que é que a vítima foi morta assim ou de outro jeito? Então, tudo isso aí, né, quem vai fazer essa interpretação é o perito. Então, o perito ele tem essa camada de, como é que eu posso dizer, de responsabilidade, né, muito grande. Então, o profissional, né, ele é fundamental para colher as provas que serão apresentadas nos tribunais. Só vale se tiver a prova. Não é porque alguém disse que vale. Tem que ter a comprovação, né, que realmente aquilo aconteceu para poder valer. Ninguém vai ser processado, né, se não tiver realmente uma prova. Ninguém vai ser julgado sem as suas provas, né? Então, o perito tira fotos, recolhe digitais, vestígios de bala, outros materiais, qualquer coisa que possa contribuir com a investigação, né? Já teve aí um crime bem interessante. Aliás, eu não vou falar dele agora não, né? Porque eu vou mostrar mais na frente, aí vocês vão tentar adivinhar o que que aconteceu, né? Então, não vou dizer não o que que foi não. Pronto, a gente vai fazer uma brincadeira agora, que a gente vai tentar descobrir coisas que aconteceram em cenas de crimes, tá? Então, eu vou mostrar aqui os crimes e aí vocês vão tentar dizer o que que aconteceu. Então, veja só. Esse aqui, gente, foi uma mulher grávida. Ela foi encontrada morta. Ela foi morta com tijolos. A pessoa deu tijoladas, né, na cabeça dela. Então, foi um crime bem violento. E depois ela cortou a barriga dessa mulher e retirou o bebê que ela estava grávida, né? Então, eles retiraram o bebê com estilete. A mãe, infelizmente, não sobreviveu, ela veio a óbito, né? Ela morreu e o bebê sobreviveu. E aí depois chegou uma pessoa, né, com esse bebê e levou se eu não me engano, foi para o hospital, enfim, não sei o que foi. Mas assim, o bebê sobreviveu, né?
Quem que vocês acham que fez esse crime, né? E por que essa pessoa fez esse crime? O que vocês acham? Vocês dariam um palpite de vocês em relação a quê? Tipo assim, esse crime foi cometido por um homem, por uma mulher. Realmente aconteceu sim. Esse aí foi um crime. Não, não foi ela mesma. Amiga invejosa. Homem, Maria Clarissa. Professor, eu acho que, não sei, vou chutar. Sim. Eu lembro do que eu vi, que era tipo, as irmãs engravidavam, aí uma perdia e matava a irmã que estava grávida e tirava o bebê. Esse caso ele foi parecido, mas não foi exatamente assim não. Na verdade, esse aí foi o seguinte: tinha uma mulher, essa mulher era amiga, né, dessa outra, e aí ela perdeu o bebê. E aí o que que ela fez? Ela fez um chá de bebê fake, chamou essa mulher que estava grávida realmente, e ela matou ela e ela retirou o bebê da barriga dela. E outra coisa, essa mulher que estava grávida, ela estava fingindo, ela perdeu o bebê, só que ela continuou fingindo. Ela continuou fingindo que estava grávida e ninguém sabia que na verdade ela não estava, né? Então aí foi um caso de. Enfim, o pessoal disse que foi inveja, né? Mas assim, uma inveja tão extrema a ponto de você, né, fazer isso. Então o caso que aconteceu foi esse, né? Foi o caso da amiga, né? A amiga, entre aspas, que fez isso. Aí o que aconteceu? Ela retirou o bebê e aí ela levou o bebê pra. Ela deu o bebê, se eu não me engano, ao namorado dela, ou ao marido dela, não sei. E aí o cara levou lá. E aí quando o cara chegou lá contando a história, ficou muito confuso. E aí o pessoal do hospital já ligou logo pra polícia, e aí a polícia foi procurar saber. E aí acabou, né, descobrindo esse crime. E os dois, né, foram presos, né? Tanto a mulher, mas quem executou o crime foi a mulher, né? O cara só ajudou, mas ele também foi preso. Tá? Então esse aí foi um crime assim, um crime bárbaro, né? Um crime violento e planejado, né? Porque ela planejou realmente tudo, ela fez até um chá de bebê, então assim, o crime se tornou mais ainda, mais, como é que se diz, a pena muito maior, né? Vamos ver outro aqui. Pronto, esse aqui foi um rapaz, né? Esse rapaz, ele era bem jovem, né? Ele tinha 20 anos e ele conheceu uma mulher, né? Uma moça que já era mais velha, né? Do que ele. Não vou contar não, que senão eu já vou contar o crime, né? Olha só como ele foi morto. Ele estava em casa e aí chegou um cara, né, batendo, né, na porta dele. E aí quando ele abriu, que ele saiu, o cara deu 3 tiros nele e matou ele. Ele foi morto com 3 tiros. Ele recebeu um tiro no tórax, né, que é aqui na barriga. Recebeu também no olho e também no ouvido, né? Recebeu 2 tiros na cabeça. Ciúmes? Isso, Thaís. Foi ciúmes. O ex da mulher, isso. Esse cara, essa mulher, ela tinha um relacionamento com um cara e esse cara ele era bem violento, ele era bem, né? Ele realmente era do crime. E aí quando ela deixou ele, ela não quis mais ele, e ela foi ficar com esse rapaz, né? Ela teve um relacionamento com esse rapaz. E aí eles passaram um tempo e vários amigos desse rapaz aí aconselharam ele a não ter nada com ela, né? Disse, ó, é melhor você não ter nada com ela porque ela tem envolvimento com um cara que é perigoso. E aí ele não ouviu, ele não deu ouvidos, né? Eles continuaram. E aí, de repente, o cara foi lá e matou ele, né? Inclusive, olha só como foi. Quando ele ia matar, tinha algumas pessoas na rua. Então, ele passou e ele voltou. E essas pessoas viram. Só que depois de um tempo, essas pessoas entraram em casa. E aí, quando não tinha ninguém, o cara voltou de novo e veio, chamou na porta, né? E matou ele, né? Então, ele era bem jovem, né? Tinha aí uma vida toda pela frente. Mas, infelizmente, né? Foi assassinado por motivação de ciúme, né? De ex. Então, assim, é perigosíssimo isso, né? Pronto, outro caso aqui. Esse caso foi um caso mais curioso, né? Esse caso aqui ele aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi o pulo do gato. Olha só, gente, como foi esse caso aqui, ó. Em julho de 2012, um britânico, aliás, eu disse Estados Unidos, mas não foi não, foi na Inglaterra.
O britânico chamado David Guy foi assassinado e teve seu corpo desmembrado, né? Então mataram ele e cortaram ele, né, em vários pedacinhos. Sem muitas pistas, a investigação acabou encontrando 8 pelos de um gato na cortina que enrolava o dorso de Guy, né? Então ele foi morto e aí pegaram ele e enrolaram ele numa cortina. Só que na hora de enrolar acabou em uns pelos de um gato. Aí você pode dizer, mas professor, pode ser que seja um gato que era da casa dele, mas não foi. Por quê? DNA. Eles descobriram pelo DNA do gato que não era um gato da casa dele, né? A suspeita é de que pertencessem a Tink, né, que era um felino, era um gato de um dos desafetos de Guy, que era David Wilder, e, portanto, um suspeito. Análises de DNA provaram que realmente se tratava de vestígios, né, do bichano. Por isso, Wilder acabou sendo condenado, né? Então, ele fez o crime assim foi quase perfeito, né? Ele não deixou digital, ele não deixou nada, não deixou evidência nenhuma dele. Só que ele acabou indo com um gato e o gato deixou os pelos lá. Então, ele foi cometer o crime com o gato e quem acabou deixando as evidências, né, do crime foi o gato. Tá? Então, esse caso aconteceu lá nos Estados Unidos. Outro caso aqui, né, bem interessante, foi esse aí, né, quando o destino interfere. Olha só como foi esse caso aí. Em 30 de abril de 1997, uma mulher se passando por enfermeira entrou em uma maternidade na África do Sul e sequestrou a pequena Zefane Nurse, de apenas 3 dias. Né? Então era um bebezinho, tinha acabado de nascer. Seus pais tentaram de tudo para achá-la, mas não conseguiram. Né? Então ela desapareceu. Passou muito tempo, eles tentaram, ficaram com aquela angústia, né, de perder um filho, uma filha, né? E não conseguiam achar de jeito nenhum, não havia nenhuma evidência de onde, né, esse bebê, essa criança tinha ido parar, né? Simplesmente sumiu e pronto, eles já tinham aceitado, né, que não ia encontrar mais. Só que, olha só o destino que aconteceu. Depois de um tempo, em 2015, né, então isso já foi recentemente, né? A nova filha do casal, chamada Cassidy Nurse, passou a frequentar uma escola onde todo mundo apontou que era idêntica à outra menina. Então, passou um tempo, eles tiveram outra filha, e essa filha foi estudar numa escola. E lá na escola tinha uma menina que era muito parecida com ela. E aí todo mundo começou a dizer, ó, igual eu cheguei numa turma, não sei qual foi, né? Que o pessoal ficou dizendo que eu era parecido com um menino que vendia marmita de R$ 1. E eu disse, cadê? Quem é? Quem é? Traga a foto pra eu ver. E nunca trouxeram. Não sei quem é essa pessoa. Vai ver, ele é meu irmão de outra mãe, eu não conheço, né? Ambas se tornaram amigas, até que os pais de Cassidy perguntaram a Zefane quando ela tinha nascido. A resposta, 30 de abril de 1997. A autorização de um teste de DNA comprovou que se tratava da filha perdida. A mulher que sequestrou acabou sendo presa, né? Então, ela disse assim, ó, você nasceu que dia? Aí a menina disse o dia e realmente tinha sido o dia, né, que Zefane, né, tinha desaparecido. Então eles disseram, vamos fazer o DNA. Quando eles fizeram, comprovou que realmente era filha, né, era a filha desaparecida deles, que foi reencontrada, né, muitos anos depois. Porque na escola ela encontrou com a irmã dela, né, que era muito parecida. Então, assim, isso é um caso raro, né, mas aconteceu e acabou aí ocasionando isso. Então, gente, o perito criminal ele vai justamente fazer isso. Ele tem que fazer esse jogo, né, esse estudo, para saber o crime, né, como o crime aconteceu, as motivações e quem foi... Não, até 5 não, até 4h50. Quem foi que fez aquele crime. Então, ele tem que saber realmente se essa pessoa ela tinha realmente uma motivação. Então, você também não vai ficar procurando todo mundo, e sim uma pessoa que realmente você acha que foi suspeito. E, normalmente, quem é suspeito são pessoas que têm uma relação, uma proximidade com a pessoa que foi vítima do crime. Então, primeiro, né, o que é necessário para ser um perito, né? O que se precisa para ser um perito? Então, gente, para ser um perito se precisa de um curso superior. Então, precisa ser formado, né, numa graduação.
por exemplo, biologia, química, física, medicina, direito, né, enfermagem, engenharia, várias áreas podem ser perito. Então, não existe um curso específico, esse curso aqui é o curso de policial, é o curso de perito. Não, não existe. Você vai fazer qualquer curso superior e aí você pode ser. Então, tem que ter, né? Muita gente diz assim, eu quero ser um policial, eu quero ser delegado, mas não quer fazer curso superior, então não pode. Para você ser um delegado da Polícia Civil, um policial, né, da Polícia Civil ou Federal, você tem que ter um ensino superior, né? Então tem que fazer o Enem, tem que se inscrever na universidade, então precisa disso daí. Então, apesar de ser um personagem bastante comum, né, nas produções cinematográficas e seriados, essa profissão não é tão conhecida, né? Então muita gente não sabe de onde ela vem, né, o que precisa. Então, existe um curso, né, que é o curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. Esse é um curso tecnológico, que também forma peritos. Mas o mais comum é que a pessoa ela seja formada em uma graduação, como, por exemplo, biologia, física, química, medicina, enfermagem e engenharia. Então, todo esse pessoal aí, eles podem atuar como perito, né? Inclusive o professor, né? Por exemplo, eu, né, que sou formado em biologia, os professores de vocês, né, de física, de química, podem sim ser peritos. Eu tinha muita curiosidade, né? Já teve uma época que eu tive curiosidade. Se eu quisesse, eu poderia, né, abandonar tudo e tentar seguir essa carreira, mas assim, quando eu penso, né, na dor de cabeça no trabalho, mas assim, é um trabalho muito interessante, muito fascinante, embora tenha mais riscos, né, embora a gente saiba que pode ter mais riscos, já teve casos de peritos, por exemplo, que morreram em cenas de crime, né, eles foram analisar e o assassino estava lá e acabou matando eles também, mas sem dúvida é muito bom também, e sem dúvida o salário com certeza é maior do que professor, né, é bem maior. Pronto, aí para isso ela teria que fazer um curso e seguir a área policial, né? Ela teria que entrar na polícia e aí na polícia ela seria perita, né? Então, após o nível superior, ou seja, após você fazer o curso, né, de ensino superior, que é obrigatório, então tem que ter, você não pode ser perito só com ensino médio, tem que ter o ensino superior. O profissional precisa prestar um concurso para trabalhar, né, no órgão de estado, né, ou nos estados ou no federal também, né? Então eu posso ser policial perito da Polícia Civil da Paraíba, ou do RN, ou do Pernambuco, ou do Ceará, ou também do federal também, né? Tem a Polícia Federal que também tem perito federal também. Claro que um concurso federal é muito mais difícil do que um estadual, né? Mas depende da área e também de onde ele está trabalhando. Por exemplo, se for um delegado da Polícia Civil na Paraíba, o salário inicial é 11 mil. Mas, por exemplo, se for outros, é menos. Por exemplo, o papiloscopista é 9 mil. E por aí vai, né? É de acordo com a área da pessoa é formada e também no que ela está atuando. Com a aprovação no processo, é realizado um curso de formação técnico-pericial em uma academia de polícia. Então, você faz o curso, entra na polícia e na polícia você faz um curso novamente, que aí é o curso de perito. Esse curso ele dura mais ou menos um ano, ele é um curso de 360 horas. Claro que você já vai começar a trabalhar, você já vai estar trabalhando e, ao mesmo tempo, você vai fazer também esse curso, que aí eles vão lhe ensinar, né, as coisas básicas. Eles vão lhe ensinar as coisas básicas para você ser o perito. E claro que depois você pode continuar estudando, fazendo outros cursos, fazendo outras coisas, né, se especializando. Tem já curso de especialização, tem mestrado também, né, em perícia. Outra área bastante comum, né, o perito criminal federal. E aí, para ser, né, esse perito, ele tem que entrar para a Polícia Federal, né, que é bem mais difícil. Todo mundo quer ser policial federal, né, porque além dos benefícios, o salário é absurdo. Pronto, tá vendo essa foto aqui? A gente vai fazer desse jeito, ó, mas veja que... Sim, faltou falar do óculos. Se alguém tiver, às vezes tem algumas pessoas que usam, né? Se alguém tiver esse óculos aí, que eu tô na foto com ele, é um óculos amarelo, tem uns brancos também, que é um óculos de proteção, né? Ele ajuda a ver também a luz. Caso alguém tenha um óculos desse de plástico em casa,
Por exemplo, quem trabalha assim, mexendo em coisa no teto, né, que cai nos olhos, normalmente usa esse óculos. É um óculos de proteção, de segurança no trabalho. Pronto, ó, veja que aí eu estava fazendo, essa aí foi um curso que eu fiz. Eu estava fazendo e aí eu estava com a lanterna. Aí essa lanterna, ela sai uma luz especial, que é uma luz verde. Eu não sei se é verde ou é azul, né? Porque a foto pode ter mudado. Mas ela sai uma luz e aí essa luz, ela justamente ajuda, né, a ver o contraste ali da digital. Então, por isso que é melhor. Eu tenho uma, mas ela é branca, né? Então, assim, dá pra gente ver também, mas seria melhor que fosse essa daí, né? Ou a verde, ou se não, a luz azul. E o óculos, eu vou até colocar que se alguém tiver o óculos também, tá certo? Leva lá emprestado pra gente usar. Se eu não me engano, eu já vi nessas lojas de material de construção, né? Agora, assim, eu não faço ideia do preço, acho que deve ser bem, bem salgado, né? Mas se alguém já tiver em casa, né? Às vezes tem um pai, alguém que usa. Ó, então veja só o que que eles vão fazer. Isso aí já é o pessoal, né, que eles estão fazendo, né? Um homem e uma mulher, eles estão fazendo o curso de perito, então eles já passaram, eles já são da polícia, e agora eles estão aí, né, numa cena simulada, numa cena de crime, onde eles vão, né, aprender ali o básico, né? Como coletar as evidências. Veja que tem que colocar essas plaquinhas, né? Você coloca essas plaquinhas, aí tira foto, tem que medir, tem que colocar assim uma régua perto, né, para sair na foto o tamanho do objeto. Tem tudo, né? Pegada, enfim. Tem. Sim, tem também uma aula prática que é sobre pegadas, né? Como coletar pegadas na cena do crime. Aí, para essa, precisa de gesso. Gesso em pó, né? Mas gesso em pó também é fácil de arrumar. Aí a gente consegue fazer a aula de coletar as pegadas. Então, como é, né, o mercado de trabalho? Como é que está o mercado de trabalho atualmente para o perito? Então, a gente sabe que cresceu bastante, né, a criminalidade. Por exemplo, aqui na Paraíba aumentou muito a criminalidade, né? Lá em João Pessoa tá assim, toda hora é tendo assassinato, toda hora é tendo morte. Então, cada vez mais a gente precisa de profissionais, né, não só peritos, mas também policiais. A gente precisa de mais profissionais para atuar nessa área da segurança pública, né? Advogados também. No entanto, apesar do mercado estar em expansão, os concursos podem demorar, né, a acontecer. Então, assim, não é garantido que eu vou terminar meu curso hoje e amanhã eu já vou estar trabalhando na polícia. Não, normalmente demora. Igual professor também, né? A gente termina, por exemplo, eu terminei, eu passei 2 anos desempregado, né? Eu também já terminei, já comecei a trabalhar no outro dia, né? Então, normalmente, esses cursos superiores você tem que fazer e ter paciência de um dia arrumar um emprego, né? Não é assim de uma hora para outra. Normalmente demora. O salário inicial, né, é 2.000 e 3.000 reais. Conforme você avança na carreira, conquistando experiência, qualificação, você pode ganhar entre 5.000 e 7.000. Esses valores estão desatualizados, né? Isso aí depende da área. Pode ser, não, pronto, o papiloscopista, que é o que analisa digitais. Como as digitais são extremamente importantes, é um dos salários mais altos. O inicial é 9.000 reais. Aí depois vai aumentando, né? O delegado da Polícia Civil é 11.000 reais, o inicial. Claro que depois de um tempo, né? Depois de. Como todo emprego é assim, né? Depois de um tempo você vai aumentando. Tem também a questão de se você se especializar, se você fizer um curso, um mestrado, um doutorado, vai aumentando também, né? Então, esse aí é o inicial. Quais são as habilidades que o perito tem que ter? Capacidade de observação, né? Então ele tem que observar e ver tudo ali numa cena de crime. Dinamismo, ou seja, ele tem que ser dinâmico, ele tem que conseguir mexer com muitas coisas ao mesmo tempo, né, na cabeça dele. Então tem que ser uma pessoa que tem um raciocínio, né? Um foco, você tem que focar no que você está fazendo, não pode se distrair. Conhecimento, né, em diferentes áreas. Por mais que você, eu faço só digital, mas você é um perito. Então você tem que fazer tudo, né? Não é porque você mexe só com digital que você não vai, por exemplo, coletar uma mancha de sangue, tirar foto. Isso aí você tem que saber fazer também. Então o perito ele vai sim se especializar numa área, mas ele tem que saber de tudo um pouco. Vamos supor que você está numa cena do crime e não tem alguém para tirar foto, para coletar o sangue ou para coletar digital. Aí você tem que fazer também. Persistência, né, também precisa, dedicação, né, assim como toda profissão, né, a gente tem que ter a dedicação. Outra característica importante
Você tira foto, né, para ver o formato dele, da mancha, enfim, da gota de sangue, e você passa um cotonetezinho. Você passa um cotonete, e aí esse cotonete vem o sangue, porque aí você vai fazer o exame de DNA para saber de quem era aquele sangue. Por exemplo, vamos supor que o cara ele vai matar alguém com uma faca. Aí ele se corta e mata a pessoa com a faca. Então vai ficar os dois sangues lá. Então o perito ele tem que saber de quem é o sangue de um e de outro, justamente para ele ajudar na cena do crime. Teve um crime que eu vi que foi assim, o cara ele foi matar outro com uma faca e aí na hora que ele empurrou a faca cortou um pouquinho aqui da mão dele. Aquela partezinha da faca, né? Aí o que aconteceu? Na faca entrou o sangue para dentro da faca. E aí os peritos abriram a faca e viram que tinha um sangue lá dentro. E aí eles fizeram DNA e não era da vítima, era do criminoso. Acompanhar congressos, cursos, workshops, né, muito importante. Então, normalmente os peritos eles fazem sempre cursos, né, de formação. Foi descoberto pronto, recentemente no Brasil eles fizeram um novo pó para digitais, que é um pó mais barato e não é tóxico. Então eles fizeram um evento para divulgar e a polícia todinha já está usando esse pó. Já trocaram o pó antigo, né, que era comprado, era importado, era bem caro e também era tóxico. Então eles não usam mais esse, eles usam um novo, né, agora, que foi descoberto, né? Os cientistas fizeram pesquisas e descobriram ele. Outra oportunidade, né, fazer uma especialização, né, fazer uma pós-graduação, então fazer um mestrado também, um doutorado, porque tanto você vai aprender mais coisas, como também você vai ter uma progressão aí na sua carreira e no seu salário. Pronto, e era somente isso, tá? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Podem ficar tranquilos, gente, que a gente vai ter várias outras aulas, tá certo, desse projeto. Hoje foi só a primeira, né? A gente vai ter aí em torno de 10, mais ou menos, umas 8, né? Já foi 2, então a gente vai ter umas 8 aulas ainda. E vai ser uma aula, né, a cada 15 dias. Então, semana que vem a gente não vai ter, daqui a 2 semanas a gente vai ter novamente uma aula sobre esse projeto. A gente vai falar sobre digitais, sobre várias coisas. Tá, assim, só relembrando aqui, se vocês tiverem esses materiais, deixa eu mostrar aqui novamente, e vocês puderem trazer para a escola, porque eu vou fazer uma aula dia 22, mais ou menos dia 22, talvez mude, né, mas se mudar eu vou dizer a vocês. A aula com coleta de digitais, então a gente vai ter essa aula prática, eu vou tentar também falar sobre sangue, sobre como coletar mancha de sangue, enfim. Se alguém puder, tá certo, levar algum material desse para ajudar na aula. Aí a gente vai fazer. Deixa eu colocar aqui também que precisa do... Foi que eu tinha dito que precisava? Sim, do óculos. O óculos de proteção. Óculos de proteção. Pronto, eu ia comprar, o kit que eu ia comprar era esse aqui. Deixa eu mostrar a vocês. Foi o único que eu achei, né? Assim, um kit pronto, um kit didático. Mas ele tem um valorzinho caro, né? E além disso, os comentários, assim, os comentários eram muito negativos. Todo mundo que comprou lá, o feedback foi muito negativo. Então eu pensei assim, não vale a pena eu comprar uma coisa e... Sim, sim, tem também a lupa. Esqueci de falar, tem a lupa. Deixa eu colocar aqui. Acho que lupa todo mundo deve ter, né? Pronto. A lupa também precisa. Pronto, ó, o kit era esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto, o kit era esse, ó. Ele tem na Amazon e no Mercado Livre eu achei também. Aqui tá de 168, mas eu achei assim por até mais barato que esse. Tem até uns mais baratos também, ó. Só que assim, os comentários muito negativos, ó. Todo mundo tava falando, eu vi aqui os comentários, todo mundo falava que era muito ruim, era melhor fazer e tal, e realmente eu fui pesquisar e realmente dá para fazer essa prática sem ter sem ter esse kit aí, né?
Não tem mais nenhum outro que consiga. Eu procurei, Tiago, e assim, eu não achei. O único que eu achei foi esse. Quer dizer, tem outra aqui, ó. Se você olhar, tem outra em cima, de outra marca. Mas mesmo assim, também os comentários eram bem negativos. Então, ao invés de você gastar 170 para comprar um material que não vai satisfazer a gente, então é melhor a gente fazer um trabalho coletivo, né? Cada um trazer um material e aí ninguém precisa comprar nada. É uma coisa que se você já tem. O que faltar, eu posso comprar. Oi? Mais dinâmico. Na minha opinião, é mais dinâmico trazer o material. Eu não entendi. Tá baixo. Repete aí, por favor. Na minha opinião, fica. Tá no retorno.